Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Igor Chaves, do IF Baiano Campus Valença. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre astronomia amadora, como observar o céu noturno. Não se preocupe que a gente não vai ficar abordando conceitos complexos de astronomia ou cosmologia, isso até seria interessante, mas é um papo para outro dia, a gente pode marcar um novo encontro. A ideia hoje é dar o pontapé inicial para você que gosta de observar o céu noturno, para que você possa iniciar sua jornada na astronomia amadora. Você vai ver que não tem bicho de 7 cabeças, não tem nada demais, tá? Você não precisa gastar um centavo, você não precisa nem sair de casa se você não quiser. Você pode começar hoje mesmo, ok? Qual que é a proposta da gente, então, para essa noite? Nesse vídeo, você vai aprender os elementos essenciais para fazer uma boa observação de corpos celestes. Vai ver também dicas de telescópios, binóculos e o que observar com esses instrumentos ou a olho nu. Vai aprender também a utilizar o software Estelário, que é o software de observação astronômica mais utilizada no mundo todo, certo? E aí, na sequência, eu vou estar aqui ao vivo para responder as perguntas de vocês para finalizar esse bate-papo. Se você tiver alguma dúvida durante o vídeo, você já pode deixar nos comentários, ou se preferir, pode deixar para o final. Então, vamos nessa? Bem, de forma bem sucinta, a gente pode dizer que a astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes e o universo. Isso envolve uma gama de fenômenos muito complexos, mas também muito estimulantes e muito lúdicos. Não é à toa que a astronomia é uma ciência tão popular. Afinal de contas, você já ouviu falar de matemática amadora, ou de química, ou de física amadora? Eu acho que não. Possivelmente a astronomia ela é a única ciência que tem um ramo, que tem um braço que é praticada por leigos, por amadores que são simplesmente entusiastas que se divertem observando as maravilhas de um belo céu noturno. E o que é mais interessante é que parte das descobertas na área de astronomia são realizadas por esses leigos, pessoas comuns. Não precisa nem ir muito longe. Aqui no Brasil mesmo, em 2017, um estudante de escola pública de 16 anos descobriu 5 asteroides não catalogados orbitando entre Marte e Júpiter, ali no cinturão de asteroide. Aqui na Bahia a gente tem alguns clubes de astronomia, Feira de Santana tem uma tradição em função da UFS, e aí você pode ver também na tela algumas imagens de observações que nós realizamos aqui no IF Baiano ao longo desse tempo que estamos na casa. Então o convite hoje é para que você se inicie e possa fazer parte também desse time, beleza? Como fazer uma boa observação? Você já imaginou você se planejar para ir para o show do seu artista favorito, mas quando você chega naquela hora, você descobre que o show já aconteceu no dia anterior? Ou que ele só vai acontecer no mês seguinte? Ou então, teve uma chuva tão forte que o show foi cancelado. Complicado. Com a astronomia pode acontecer a mesma coisa. Você pode se programar para ver um evento, por exemplo, uma superlua, e chega no dia, a superlua só vai acontecer na realidade no mês seguinte. Ou você saiu todo animado para ver uma chuva de meteoros, mas o tempo está nublado e você não consegue enxergar nada. Ou a chuva de meteoros só vai acontecer no outro hemisfério ou no dia anterior. Por isso que para fazer uma boa observação é essencial que a gente faça um bom planejamento. A boa notícia é que o planejamento ele é super divertido. A diversão já começa o planejamento. Vocês vão aprender já, vocês vão ver que é bem legal. E o planejamento ele tem que responder essas 4 questões aí. Onde eu estou e onde eu vou observar. Quando, qual é a data, porque o céu ele varia de acordo com a data, com a época do ano. Quais instrumentos eu vou utilizar? Tá? As minhas possibilidades de observação elas vão depender do instrumento que eu estou utilizando. Com um binóculo eu tenho uma possibilidade maior, por exemplo, do que a olho nu. E o que eu vou observar? Eu tenho que saber o que eu vou observar para ver se ele está disponível realmente no céu, para aquele local onde eu estou, para aquela época do ano. Ok? Então, a gente vai ver a partir de agora como responder essas 4 perguntas com esse planejamento. Para escolher a data e o local para a nossa observação, é importante se atentar às condições ideais para uma boa observação. Primeira coisa é ver a previsão meteorológica para aquele dia. Tá? Lembrando que não basta não chover, tem que ser uma previsão de céu limpo. Às vezes algumas nuvens no céu, uma previsão para uma noite nublada, elas inviabilizam totalmente a observação. Outra coisa é escolher um local com baixa poluição luminosa, um local escuro. Você já deve ter percebido
que o céu na área rural e no litoral ele é muito mais bonito, muito mais estrelado do que o céu nas cidades. Isso acontece porque a iluminação artificial das cidades acabam ofuscando o brilho natural dos corpos celestes. Então, escolher um local escuro, claro, tendo atenção à questão de segurança pública, né? Para que você não corra algum tipo de risco. É importante também a gente se atentar a uma coisa chamada acomodação visual, né? O olho humano ele se adapta às condições de luz para que você tenha a melhor visão para aquela condição em que você se encontra. Você deve ter percebido, por exemplo, que quando você está num quarto que você apaga a luz, a princípio você não enxerga nada, só que alguns minutos depois você consegue visualizar as coisas com mais nitidez. Isso acontece porque o nosso olho, né, a nossa pupila, ela se adapta para captar mais luz e você tem uma imagem mais nítida naquele ambiente. Então, quando você vai fazer uma observação astronômica, é necessário que você aguarde entre 5 e 10 minutos para que o seu olho ele se acomode para aquela condição de luminosidade, para que você tenha uma visão o mais nítida possível dos corpos que você está observando. E aí é interessante que se você tiver naquele período que você já teve aquela acomodação, se acontecer alguma emissão de luz, alguém tirou alguma foto, flash da máquina, isso pode quebrar a sua condição de acomodação visual e você novamente vai ter que esperar aquele tempo para que você chegue naquela condição ideal de observação. Então é legal que quando você escolher esse local, você permaneça nessa condição por um tempo para que você tenha uma observação mais nítida, mais interessante. Outra coisa é a questão da poluição atmosférica. Isso não é um grande problema, porque a gente não vive, essa região não tem grande poluição atmosférica, mas em locais como grandes cidades, essa poluição ela atrapalha o brilho dos astros, ela dificulta a formação de imagens com nitidez. O movimento aparente dos astros. Se observarmos atentamente o céu noturno, veremos que os astros eles não estão estáticos no firmamento. Existe um movimento aparente no sentido de leste para oeste. Isso ocorre em função do movimento de rotação da Terra, que se dá no sentido inverso. Como a gente pode acompanhar nas figuras que estão na tela, de uma forma geral, os astros eles vão surgir no lado leste, vão se deslocar durante a noite e vão se pôr no lado oeste. Isso impacta diretamente na nossa observação, porque dependendo do horário, o corpo celeste que a gente está observando vai estar numa posição diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado e ter muita atenção ao horário da observação, ok? Para que a gente não possa estar esperando enxergar um objeto numa posição e numa posição completamente diferente. Vamos ver agora o que seria o carrossel celeste. Para isso, imagine a seguinte situação. Você vai fazer uma longa viagem de carro. Você concorda que ao longo dessa viagem, a paisagem que você observa, ela vai mudando? Inicialmente, se você está na estrada, você vai ver vegetação. Quando você entra na cidade, você vai ver prédios, casas, etc. Se a gente parar para pensar um pouco, acontece algo semelhante com a Terra. A Terra ela realiza uma longa viagem que dura um ano em torno do Sol, que seria o seu movimento de translação. E durante essa viagem, a paisagem muda. E nesse caso, a paisagem seria os corpos celestes que a gente consegue observar. Tá? A gente percebe facilmente olhando para essa figura que tem na tela. Então, em determinada parte da órbita da Terra, o grupo de constelações e de corpos celestes visíveis vai ser um. Quando a Terra muda de posição, a gente vai conseguir enxergar outro grupo de corpos celestes. Não é à toa que as constelações, durante muito tempo, elas foram utilizadas como indicativo da passagem de tempo. E existem constelações que são associadas às estações do ano. Ok? Agora, em setembro, por exemplo, a gente consegue ver as constelações de Escorpião, de Sagitário, os planetas Vênus, Saturno, Marte, Júpiter. Tá? Mas já alguns desses objetos deixarão de estar visíveis e vão surgir outros objetos para a gente observar. Então, quando a gente definir a data da observação, a gente tem que estar muito atento aos objetos, aos corpos celestes que vão estar visíveis nessa data escolhida. Ferramentas de localização e softwares. Então, além da data e horário, é muito importante a localização geográfica de onde a gente se encontra para fazer a observação. Não se preocupe que você não vai precisar decorar coordenada, latitude e longitude de onde você está. A gente vai fazer todo o nosso planejamento via software, porque é muito mais simples e muito mais divertido. Ok? Agora, uma coisa que você tem que saber identificar são os pontos cardeais. Então, você tem que saber identificar pelo menos o norte, o sul, o leste e o oeste. Para isso, você pode utilizar uma bússola
ou mesmo baixar um aplicativo de bússola no seu celular, tem vários legais e gratuitos. Caso você não queira utilizar software, você pode fazer seu planejamento utilizando como alternativa, para te auxiliar, cartas celestes ou planisférios, né, que são ferramentas que fornecem para a gente uma representação fiel do céu noturno para uma determinada região, época do ano e horário. Tá? Agora, honestamente, é muito mais simples, muito mais divertido, muito mais rápido e muito mais preciso utilizar software. Então, eu recomendo realmente que vocês utilizem alguns softwares de observação astronômica. Existem vários softwares bem legais, né? Cada um tem suas peculiaridades, mas eu vou falar aqui para vocês os 3 mais populares. Tá? Então, o software mais popular disparado é o Stellarium. Né? Já a gente vai ter um mini curso relâmpago sobre Stellarium, bem legal. Tá? Você tem o Stellarium para PC, né, para computador, que ele é gratuito, e tem para celular, só que a versão de celular ela é paga. O link para fazer o download está aí, na tela. Então agora a gente vai falar rapidamente do Google SciMap e do SKA. Eles funcionam da mesma maneira, são bem semelhantes. Tá? O legal desses 2 aplicativos é o seguinte, eles fornecem para a gente uma visão real e dinâmica do céu. Tá? Então, você baixou o aplicativo, instalou, você abriu o aplicativo, quando você direciona o celular para o céu, né, aprontou para uma determinada região no céu, ele vai te mostrar automaticamente todos os corpos celestes, identificando que estão ali naquela região. E aí ele atualiza automaticamente. Você mudou o celular de posição, automaticamente, de forma dinâmica, ele vai te mostrar o que é que está ali no céu. Então é muito legal. Você viu um brilho ali, um corpo brilhando, você não sabe se é um planeta ou se é uma estrela, você aponta, ele te diz o que é, te dá o nome. Você está vendo a constelação, será que é a constelação de Escorpião? Você aponta o celular, ele vai te dizer realmente que constelação é, quais são as estrelas daquela constelação. Então é bem legal, né? Tem outras funcionalidades também, mas são bem legais esses 2 aplicativos. Tá? Quais são as desvantagens desses aplicativos? Eles necessitam de sinal de GPS para estar funcionando corretamente. Aqui mesmo eu fui testar para mostrar para vocês, mas aqui não pega esse sinal de GPS. Então eu não consegui que eles funcionassem corretamente. Tá? Outra questão também é que eles não são tão precisos quanto o Stellarium. Então eles vão te mostrar a posição do astro no céu, só que normalmente você tem um certo deslocamento. Então o Stellarium ele fornece uma posição mais precisa. Mas eles são bem legais, né, são bem práticos, está sempre à mão com o celular ali. E eu recomendo muito que vocês baixem esses softwares, ok? Agora vamos falar um pouco sobre o sistema de magnitude dos astros. Obviamente, observando o céu, você deve ter percebido que existem corpos celestes que brilham muito mais do que outros. O brilho de um corpo celeste é definido pela sua magnitude. E essa escala de magnitude ela é inversa, ou seja, quanto menor o valor da magnitude, maior será o brilho do astro. O Sol, por exemplo, tem magnitude menos 27, enquanto Plutão tem magnitude 13,6. Então é muito importante saber o valor da magnitude dos astros. Né? Mas por que é importante saber esse valor de magnitude? Né? O que isso influencia na minha observação? Dependendo do valor de magnitude do astro, pode ser fácil, pode ser difícil ou até impossível observá-lo a olho nu. Pode ser que eu precise de um binóculo ou até de um telescópio. Em alguns casos, nem com um telescópio pequeno eu vou conseguir enxergar esse astro. Tá? Então, na tabela que vai aparecer aí na tela, a gente observa alguns exemplos de magnitude dos astros. Então, note o seguinte, o limite da visão humana é até a magnitude 6. Isso significa que eu consigo enxergar a olho nu objetos que possuem magnitude até 6. Então, eu posso ver a estrela Vega, pode ver Júpiter, posso ver Saturno, entre outros corpos celestes. Mas, por exemplo, o planeta Netuno eu já não consigo ver a olho nu. Ele é invisível para mim, é olho nu. Certo? Mas com um binóculo, que tem um limite de magnitude até 9, eu já consigo enxergar o planeta Netuno. Plutão, por outro lado, nem com um telescópio pequeno eu consigo enxergar, porque o limite de um telescópio pequeno é até a magnitude 13. Então ele vai enxergar todos os corpos que tiverem magnitude inferior a 13. Plutão tem magnitude 13,6, então eu não consigo enxergar nem com um telescópio pequeno. Então é muito importante, na hora de planejar, estar atento à magnitude do astro que eu quero observar, né, para que eu consiga vê-lo com o instrumento adequado e com o instrumento que eu tenho disponível para observação. Bem, agora chegou o momento mais esperado. Vamos aprender onde baixar e como utilizar o Stellarium. Então o link para fazer o download está aí na tela, né, mas você pode ir no Google e fazer uma pesquisa que vocês vão encontrar tranquilamente. É um software gratuito e relativamente leve. Né?
Então, sem delongas, vamos começar. Quando você entra no Stellarium, essa aqui é a tela inicial que você vai ver. Você vai estar olhando para o sul, o S aqui significa isso. A ideia hoje é você aprender, né, a utilizar esse programa para realizar a sua observação virtual e para realizar o seu planejamento. Então, hoje nós vamos fazer um planejamento para uma observação que você pode realizar aí depois, às 21 horas. Tá? O Stellarium tem basicamente 3 menus. Tem esse menu na parte superior, que é o menu de telescópios e oculares, que a gente vai estar explorando já já. Tem um menu na parte inferior, que é o menu oculto, mas quando você aproxima o cursor, ele aparece. A gente vai estar explorando também cada funcionalidade aqui, as mais importantes. E tem o menu do lado esquerdo da tela, que é por onde a gente vai começar. Então, vocês recordam que é muito importante a gente definir a nossa localização, porque o céu, ele depende, né, dessa localização, ele vai mudar de acordo com essa localização. Então, o primeiro passo é a gente configurar a nossa localização. Então, a gente vai vir aqui, nesse botão da janela de localização, e aí percebam que cada botão, quando você passa o cursor em cima, aparece o nome daquele botão, né, que já é um indicativo da sua funcionalidade, e também, entre colchetes ali, o atalho para aquele botão, se você quiser utilizar atalhos. A gente vai começar pela janela de localização. Tá? Então, não precisa você saber as coordenadas do local onde você se encontra, basta que você digite o nome da cidade. Então, vou estar digitando aqui, Valença, vai aparecer aqui, ó, Valença, Bahia, Brasil, cliquei, percebam que automaticamente, né, as coordenadas já mudaram, aparecem coordenadas de Valença aqui, tá? E o céu noturno agora já é o céu de Valença. É muito interessante que vocês deixem marcado essa opção aqui, utilizar a localização atual como padrão. Por quê? Porque da próxima vez que você entrar no Stellarium, ele já vai automaticamente carregar essa localização. Claro, se você quiser mudar a localização para porque você está em outra cidade ou por curiosidade, você pode fazer isso tranquilamente dessa mesma maneira. Tá? Então percebam que agora já aparece o local onde eu estou, como Terra, Valença, Bahia. Tá? Outra coisa que nós temos que levar em consideração é a data e o horário. Né? O céu também vai mudar, obviamente, com a data e com o horário, como a gente já viu. Então, para isso, a gente vai aqui no botão de janela da data e hora. Então, cliquei aqui, já apareceu. Essa funcionalidade me permite fazer uma verdadeira viagem no tempo. Eu posso ir, por exemplo, para o ano que eu nasci, para ver como é que era o céu nessa noite. Tá? Mas o nosso objetivo aqui é planejar para hoje às 21 horas. Então, eu vou manter aqui, ó, 1º de outubro de 2020, só que eu vou subir aqui o horário para as 21 horas. Então, agora o que eu estou vendo aqui é o céu da cidade onde eu estou no horário das 21 horas. Quando eu olhar para o sul, né, eu vou estar vendo exatamente esse céu. E eu posso passear aqui, ó, pelo céu, dando 2 cliques e arrastando. No leste, está bem interessante. Então, por exemplo, eu já sei que hoje às 21 horas no leste eu vou ter algumas chuvas de meteoros. Eu vou ter também o planeta Marte e vou ter a Lua aqui para observar. Tá? Outra funcionalidade interessante desse menu do lado esquerdo é a janela de pesquisa. Se tiver algum objeto que eu desejo visualizar, que eu desejo observar e eu não sei se ele vai estar disponível no céu, eu posso vir aqui, ó, e pesquisar. Por exemplo, Júpiter. Então, digito aqui, quando eu der Enter ou apertar na setinha aqui, na lupa, ele vai automaticamente direcionar para onde está esse corpo celeste. Então, nós já sabemos que hoje também vai fazer parte da nossa observação os planetas Júpiter aqui e Saturno. Eles estão visíveis hoje. Interessante também que quando eu clico em qualquer corpo celeste, vai aparecer aqui no canto superior esquerdo as características desse objeto. Vai me dizer qual é o nome, Saturno, qual é o tipo, se é um planeta, se é uma estrela, se é um aglomerado, o que for, entre outras características, né? Magnitude e por aí vai. Então vamos voltar aqui, eu vou lá para o leste, certo? Tem outras funcionalidades nesse menu também, mas você pode explorar depois com calma aí para se divertir. Tá? Vamos agora para esse menu na parte inferior. Então, de cara, a gente pode aqui, nesse primeiro botão, habilitar a linha das constelações. Então, agora eu consigo visualizar as linhas das constelações. Se eu quiser saber o nome, no próximo botão, eu habilito o rótulo das constelações. Pronto, então aqui tem a constelação de Áries, Triângulo, Andrômeda aqui, e por aí vai.
nós temos 88 constelações. Tá? A gente está mais acostumado com aquelas constelações do zodíaco, mas na realidade são 88 constelações. No próximo botão, eu posso visualizar a arte das constelações, ou seja, a figurinha que estava aí no imaginário de quem rotulou essas constelações. Aí você pode passear pelo céu aqui procurando sua constelação favorita, seu signo, seu ser mitológico predileto, aí fica a seu critério. Aí eu vou desabilitar aqui para a gente ter uma visão mais convencional do céu noturno. Tá? Seguindo aqui, a gente tem esse botão que é bem interessante, que é a superfície. Você pode retirar ou manter a superfície terrestre. Quando eu retiro a superfície terrestre, eu tenho uma visão dos dois hemisférios. Então é como se estivesse flutuando no espaço. Essa função é interessante por alguns motivos. Um deles é o seguinte. Note que aqui eu tenho no leste, né, a linha do horizonte. E se eu desabilitar aqui a superfície, eu consigo ver que logo abaixo do horizonte eu tenho algumas constelações, como por exemplo Órion e Touro. Tá? E a gente aprendeu que tudo no céu ele tem um movimento aparente de leste para oeste. Então, no decorrer da noite, essas constelações elas vão se movimentar e vão subir aqui no céu. E aí elas vão estar acima do horizonte e eu vou poder observá-las. E tem bastante objetos nessas duas constelações para a gente observar. Outra funcionalidade importante são os pontos cardeais. Aqui, eu aconselho que sempre deixe habilitado. Tá? Quando eu desabilito aqui, eu perco a referência do leste. Tá? E isso é essencial para a gente. Esses pontos cardeais são a nossa referência entre o que a gente está observando aqui no software e o que a gente vai observar em campo, né? na observação real. Okay? Não deixe sempre habilitado. Aqui nesse botão a gente habilita e desabilita os objetos de céu profundo, que são nebulosas, galáxias, etc. Então, quando eu habilito aqui, surgem outros objetos que a gente pode estar visualizando. Tá? Então, se você pretende observar um objeto de céu profundo, é legal você deixar essa função habilitada. Mas se você está focado em ver um planeta, focado em identificar uma constelação, é melhor que você deixe ele desabilitado para ficar menos poluído a visualização aqui do seu céu. Ok? Aqui esse botão ele habilita e desabilita o rótulo dos planetas. Então, quando eu desabilito aqui, eu não vou ter o nome. Então, note aqui que eu não sei que planeta é esse. Quando eu habilito, vai aparecer o nome, é o planeta Marte. Aqui logo abaixo tem o planeta Urano. Tá? Então, é legal deixar isso aqui habilitado. Esse botão aqui é o modo noturno. Ele é bem interessante. Lembra que a gente comentou sobre a questão da acomodação visual? Quando você chega num local escuro para fazer sua observação, o seu olho ele demora um tempo para se adaptar a essa condição para que você enxergue bem. Se você tiver com o notebook em campo, ou mesmo com o celular utilizando o programa, essa emissão da tela, essa luminosidade da tela, ela é suficiente para quebrar a sua condição ideal de acomodação visual. Então é legal você deixar esse botão habilitado, porque a iluminação vai ficar mais tênue com essa coloração mais avermelhada, e isso vai manter sua condição de acomodação visual. Então se você está usando em campo, para fazer a observação junto com seu binóculo, com o telescópio, ou mesmo olho nu, é legal que você mantenha no modo noturno. Ok? Aqui a gente também tem dois botões interessantes. Esse aqui você habilita as chuvas de meteoro ou não. Então, eu tenho aqui algumas chuvas de meteoro. Se eu desabilitar aqui, elas vão sumir. Perceberam? Essa chuva de meteoro é o que a gente conhece popularmente como estrelas cadentes, que são rochas que, ao entrarem na atmosfera terrestre, em função do atrito, elas pegam fogo, elas queimam. E aí tem aquele espetáculo que a gente conhece popularmente como estrelas cadentes. São chuvas de meteoro. Nesse outro botão eu posso pesquisar, em uma data específica, se vai haver ou não chuvas de meteoro. Tá? Aqui tem um botão bem legal, que é o botão da visão de ocular. Então eu posso aqui selecionar um objeto, e quando eu clico, posso clicar aqui em cima ou aqui embaixo. Nesse botão de visão de ocular, ele vai me dar a visão do telescópio. Ó que beleza? Muito parecida com a visão que a gente tem realmente com o telescópio. Tá? E aqui você tem as características do seu telescópio que você está utilizando. Você tem aqui a ocular, nesse caso uma de 32 mm, e você tem aqui o telescópio que já está pré-configurado. O software ele já traz alguns telescópios e oculares pré-configurados. Tá? Mas você pode criar o seu próprio telescópio e sua própria ocular. Eu vou gravar um vídeo específico mostrando isso, tá? Para não ficar muito
poluído esse aqui, então eu vou gravar um vídeo separado para ficar mais didático, tá? E você vai aprender a configurar tranquilamente. E aqui, ó, você pode estar alterando essa ocular e alterando esse telescópio. Por exemplo, com essa ocular e esse telescópio, eu tenho uma magnificação aqui. A magnificação é o aumento, a ampliação de 156 vezes. Se eu mudar a ocular, eu já vou ter uma magnificação diferente, tá? O aumento é uma interação, né, entre a ocular e o telescópio. A gente vai ver isso já já. Então aqui eu tenho uma magnificação de 250 vezes. Então eu posso sair alterando aqui o ocular e mudando a visão que eu tenho desse objeto. Tá? Aqui eu tenho com um binóculo, por exemplo. Tá? Ou posso também ir alterando o telescópio aqui, que eu já pré-configurei. Então eu tenho vários telescópios que eu posso ir alterando aqui. Bem legal. Posso escolher aqui outro objeto. Vamos pegar aqui no oeste, o planeta Júpiter. Então clico aqui. Quando eu clico na visão de ocular, ele vai me dar o planeta Júpiter. Dá para ver Júpiter e suas 4 luas aqui, né? Ganimedes, Calisto, Europa e Io. Io acho que está atrás de Júpiter aqui. E eu posso ir mudando o ocular aqui e tendo visões diferentes. Vou mudar o telescópio aqui também. Pronto. Essa visão ela parece muito com a visão que a gente tem com um telescópio pequeno. Você consegue diferenciar as faixas de Júpiter, a grande tempestade. Tá? E eu posso ir mudando aqui o ocular. Tá? Posso ver Saturno aqui também. Seleciono e clico no botãozinho e ele vai me dar a visão do telescópio. Também muito parecida com a visão que a gente tem com um telescópio pequeno, como que eu costumo utilizar, que eu vou mostrar já já para vocês aqui. Você consegue ver o anel direitinho, né? Vislumbrar aqui as faixas também de Saturno. E aí você pode brincar aqui à vontade, mudando o ocular e mudando o telescópio. Então, bem legal. Certo? Então, assim, vamos fazer agora uma síntese do que a gente pode observar hoje às 21 horas. Uma síntese do nosso planejamento. Eu não sei se vocês perceberam, mas todo aquele planejamento que a gente discutiu aqui, aqueles fatores que a gente tinha que levar em consideração, a gente fez isso aqui brincando, de forma bastante lúdica, que a gente acabou fazendo nosso planejamento. Então, hoje, às 21 horas, o que a gente pode observar? Se a gente pode ir para o leste. Tá? No leste, a gente vai observar chuvas de meteoros. Tá? A gente vai observar também o planeta Marte e a Lua. Ok? Já no oeste, também temos alguns objetos interessantes para nossa observação. A gente tem aqui Escorpião, Cipono, a gente tem a constelação de Sagitário, tá? E tem algumas nebulosas interessantes em Sagitário aqui, tá? Trífida, Laguna. Temos 2 planetas aqui também no oeste, tá? Saturno e Júpiter para a gente observar, ok? Então, de forma lúdica, bem simples e prática, nós levamos em consideração todos aqueles aspectos e fizemos o nosso planejamento para nossa observação hoje às 21 horas. Se a gente quiser, a gente pode até mexer um pouco mais aqui no tempo, certo? Alterar aqui um pouco o tempo, colocar para 0 hora do dia 2, e a gente vai observar já que outros objetos eles vão surgir também, né, no leste, como a gente já havia verificado. Então agora, notem que agora no leste, eu tenho aquelas constelações que estavam abaixo do horizonte, mas que se deslocaram para cima com o decorrer do horário nessa noite. Tá? Então agora eu tenho a constelação de Órion, eu tenho uma constelação de Touro aqui. Então, como nossa observação, a gente tem todos aqueles objetos que a gente já viu, que vai observar por volta das 21 horas, e lá pelas 23, 0 hora, meia-noite, a gente vai ter outros objetos também interessantes que vão estar no leste. Claro, existem também outros objetos para a gente observar, mas esses são alguns objetos já suficientes para a gente fazer uma excelente observação. Beleza? Então, convido vocês hoje a já testarem aí a primeira observação de vocês. Bem, agora que você já aprendeu a planejar e já viu como é que utiliza o estelário para fazer um planejamento, chega a hora da gente ver por onde começar, né? Dar algumas dicas de como começar. Então, primeira coisa, você precisa de um telescópio, será? Não, a resposta é não, você não precisa de um telescópio para começar.
é até desejável que primeiro você inicie a olho nu ou com binóculo para adquirir uma certa experiência antes de comprar o telescópio. Tá? E binóculo é legal? Com certeza. Né? A dica que todo mundo vai te dar, que é da área, se você quiser investir, tiver alguma grana para investir em alguma coisa, comece com binóculo. O binóculo é super prático, né? É divertido, é fácil de usar, tá? Então, assim, é um bom ponto de partida. Já a gente vai ver essas vantagens que o binóculo apresenta e por que ele é tão recomendado para quem está iniciando. Será que dá para construir uma luneta ou um telescópio? Dá. Tem vários sites na internet onde está disponível todo o passo a passo de como construir um telescópio. Tá? Tenha só cuidado um pouco para levar em consideração os custos, fazer as contas direitinho, porque às vezes construir o telescópio sai mais caro do que comprar, porque tem algumas peças como o espelho, o refletor, né, as oculares, que às vezes tem que comprar prontos, né, que acabam tornando inviável você construir. Tá? Eu não sei agora com essa alta do dólar se o preço de equipamentos importados deve estar mais alto, se está compensando realmente construir. Tá? Mas tem também projetos alternativos. Eu tenho um material ensinando a construir uma luneta 10x30, que é uma luneta que tem uma ampliação semelhante a de um binóculo. Tá? E com materiais alternativos você não vai gastar um centavo, né? Cano PVC, esse tipo de material. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E a olho nu, será que rola? Com certeza. Né? Primeiro que mesmo que você tenha qualquer desses instrumentos, binóculo, telescópio, antes você tem que localizar o objeto no céu. Então tudo começa a olho nu. Além disso, tem tipos de observação que você vai fazer que é mais interessante a olho nu. Por exemplo, observar constelações. Né? A região no espaço ocupada por uma constelação, ela não vai caber no campo visual de um ocular, de um telescópio ou de um binóculo. Então, necessariamente, para você identificar as constelações, você vai ter que fazer esse processo a olho nu, né? Que é bastante interessante e gratificante. Vamos ver agora as vantagens de fazer observação com binóculos. Tá? Não é à toa que está aí bem grande, ó. Comece com um binóculo, né? É a sugestão mais valiosa. Então, assim, primeira coisa, o binóculo é muito prático e fácil de usar. Tá? Você não precisa calibrar, você não precisa... ele é leve, você pode pegar o tempo todo, você não vai ter dificuldade nenhuma de transportar ele de um local para o outro. Você pode entregar o binóculo para uma criança que ele vai saber o que fazer, é só apontar e olhar. Então ele é muito prático e fácil. E às vezes isso é a diferença entre fazer observação ou não. Às vezes quando você pensa, você vai ter que levar seu telescópio pesado para o lado de fora, que vai ter que calibrar a buscadora, tudo isso já te estimula. Então você pega o binóculo e faz a observação tranquilamente, com muita qualidade. Né? Sendo honesto, eu uso muito mais o binóculo do que o telescópio. Outra coisa é o custo. O binóculo é bem mais barato que o telescópio. Se você pegar de qualidade semelhante um binóculo e um telescópio, o binóculo deve ser muito mais barato. E se forem do mesmo preço, provavelmente é porque o telescópio ele não tem lá grandes qualidades e o binóculo vai te dar muito mais qualidade de observação. Tá? Outra coisa é o aumento no poder de observação. Recordem, quando a gente falou de magnitudes, a gente viu que o olho humano enxerga até a magnitude 6. Já com o binóculo, a gente aumenta esse limite para a magnitude 9. Então, alguns objetos que não são visíveis, a olho humano, vão ser visíveis com o nosso querido binóculo. Tá? Além disso, a gente vai ganhar também qualidade na observação. Então, além de eu conseguir visualizar Júpiter, eu vou visualizar também as luas galileanas de Júpiter. Europa, Calisto, Io e Ganimedes. Se você tiver muita paciência durante a noite, você vai perceber até que elas estão girando em torno de Júpiter. Né? Então você vai ganhar também qualidade nos detalhes da sua observação. Você vai conseguir enxergar as crateras da Lua, né? Então vai ser bem legal. Outra vantagem é a observação com os dois olhos em relação ao telescópio. Quando você olha um telescópio, você vai utilizar apenas um olho. E tem muita gente que tem dificuldade em fazer essa observação apenas com o olho. E já com o binóculo é o natural. A gente está acostumado a observar com os dois olhos. Então a observação com o binóculo é muito mais fácil, muito mais natural. Ela favorece para quem está iniciando. E por último, o maior campo visual. Ou seja, quando eu uso um binóculo, a região do céu que eu consigo enxergar ela é maior. Tá? Então isso facilita ver objetos maiores também, como algumas partes de constelações, nebulosas, entre outros corpos.
Tá? Então, o binóculo ele apresenta várias vantagens em relação ao telescópio. Quais são as características importantes que eu tenho que ficar atento se eu for comprar um binóculo? Tá? As duas características mais importantes em um binóculo são o diâmetro da objetiva, que é essa lente frontal aqui, e a ocular. Ok? O diâmetro da objetiva vai me dizer o quanto de luz que esse instrumento consegue captar. Quanto maior for esse diâmetro, mais luz ele capta, melhor vai ser a qualidade da imagem e mais eu vou poder ampliar essa imagem sem perder nitidez. Ok? Já a ocular é responsável pelo aumento. Tá? É a ocular que vai fazer essa ampliação da imagem. Então, uma boa sugestão para um binóculo, para a gente iniciar na astronomia, é essa que está aí na tela, o binóculo 10 por 50, que é esse binóculo aqui. Tá? O que seria esse 10 por 50? Esse primeiro número 10 aí é o número de vezes que ele amplia a imagem. E o 50 seria o diâmetro da objetiva. Ah, mas se eu conseguir um binóculo com objetiva de 80, vai ser melhor? Eu vou enxergar mais? As imagens vão ser mais claras, mais nítidas? Sim, só que tem um problema. Se você aumentar muito esse diâmetro da objetiva, 70, 80, o binóculo fica muito pesado. E aí, quando você vai observar, você começa a tremer e você não consegue visualizar bem os corpos. Tá? Então, normalmente, esses binóculos grandes de 70, de 80, você precisa usar com um tripé. E aí já é um custo a mais, já é um fator complicador a mais de utilização. Então, esse 10 por 50 é um número interessante para a gente começar em um binóculo. Tá? É interessante também saber que todo binóculo ele tem um ajuste de foco aqui. Ó. Então, quando você está observando e quando muda de pessoa para pessoa, é interessante que a pessoa regule o foco. Tá? Alguns binóculos também têm um ajuste de dioptria, para quem tem problema de visão. Tá? E tem outras características também interessantes, como tipo de revestimento de lente. Mas se você tiver mais alguma dúvida sobre binóculo, você me pergunta aí na parte ao vivo, aí no nosso bate-papo final, que a gente conversa sobre isso. Ok? Observação olho nu ou com binóculos. Todos os corpos celestes que você consegue observar olho nu, obviamente você também vai poder observar com binóculo. Só que com binóculo você vai ganhar um pouco mais de detalhes na sua observação, vai enxergar algumas coisas a mais. Tá? Uma boa observação, tanto para o binóculo quanto para o olho nu, é a Lua. Tá? A olho nu você vai enxergar os mares e a forma geral da Lua. Já com o binóculo você vai conseguir enxergar as suas crateras, né? Vai conseguir enxergar as irregularidades na borda da Lua. É bem interessante a observação da Lua com um bom binóculo. Tá? Os planetas também, até o planeta Saturno, eles são visíveis a olho nu. Tá? Só que ele vai ter o aspecto estelar, ou seja, vai ser um ponto luminoso. Você consegue diferenciar o planeta da estrela, porque o planeta, aquela luz, ela fica fixa, que ele reflete. Já no caso da estrela, você tem uma intermitência, ela fica piscando. Tá? Com o binóculo, você vai continuar enxergando com aspecto estelar, só que você vai enxergar um pouco mais de definição. E no caso de Júpiter, você vai conseguir também ver suas luas galileanas. Né? Então, se você tiver paciência durante a noite, você vai até perceber a rotação, né, o giro dessas luas em torno de Júpiter. Tá? Que foi um argumento aí para provar a teoria heliocêntrica. Outra observação legal são as estrelas vermelhas como Aldebaran, como Antares, azuis como Rigel. Tá? Você vai observar olho nu, só que com o binóculo você vai enxergar com mais definição, uma observação mais agradável. Né? A luminosidade que você capta ela é maior. Tá? Uma coisa interessante também é que a olho nu tem regiões do céu que você aparentemente não teria nada. Quando você coloca o binóculo, você vai ver que tem várias estrelas ali. Então, um céu que aparentemente era pobre, quando você bota o binóculo, você revela muito mais estrelas, porque com o binóculo você tem uma magnitude de observação maior. Tá? Outra coisa que a gente pode observar são as constelações. Tá? Para observar as constelações completas, olho nu é melhor. A olho nu é melhor, porque você vai conseguir visualizar toda a forma da constelação. Mas se você quiser ver porções, partes específicas, por exemplo, aí a gente tem imagem da constelação de Órion. Se eu quiser ver só o cinturão de Órion, o binóculo é bem legal, eu consigo ver mais detalhes. Tá? E aí, próximo ao cinturão de Órion ali, você tem a nebulosa de Órion, que é uma das melhores observações que se tem para fazer. Uma nebulosa nada mais é do que uma nuvem gasosa, composta principalmente de poeira estelar, hidrogênio e gases ionizados. Na prática, elas são os espetáculos mais bonitos da natureza. Elas assumem vários formatos, várias cores, tá?
que a gente pode observar. Então vale a pena dar uma pesquisada aí para ver as imagens das nebulosas, que são os objetos mais bonitos do universo. Então a nebulosa de Órion, com o binóculo, você vai ver uma fumacinha ali. A olho nu é uma mancha. Quando você coloca o binóculo, você já consegue ver aquela névoa daquela nuvem de gás. Você não enxerga as cores, mas você vai ver em tonalidade ela de cinza. Tá? Outra observação legal também são as Pleiades em Touro, que é esse grupo de 7 estrelas que ficam na constelação de Touro. Tá? E como ela tem um gás ali envolto, acaba que a luminescência das estrelas acaba excitando esse gás e ele fica um pouco luminoso também. Você consegue ver essa névoa. De novo, você não vai ver a cor, você vai ver só em tonalidade de cinza. Entre outros objetos. Tem vários objetos, só estou citando alguns objetos aí legais para a gente fazer observação a olho nu e com o binóculo. Então, na sequência, eu queria mostrar para vocês essa fotografia que foi tirada com esse binóculo aqui. O binóculo 10x50. A gente posicionou ele, apoiou e adaptou um celular aqui para registrar a imagem. Tá? Então ficou legal, você tem ainda para ver os mares da Lua, nessas regiões mais escuras, algumas crateras como Tycho Brahe e Copérnico ali. Tá? As crateras da Lua, cada uma leva o nome de um cientista. Mas na prática, a observação que a gente faz com o binóculo, ela tem mais detalhes do que a gente observa nessa imagem. A gente consegue ver mais crateras, consegue ver as irregularidades na borda da Lua. Tá? Então é uma imagem mais rica. Tá? Vamos ver agora quais são as principais vantagens do uso de telescópios nas observações. Tá? Primeira vantagem bem óbvia é o aumento das possibilidades de observação. Se a gente recordar, a olho nu a gente consegue enxergar objetos até magnitude 6, com binóculo até magnitude 9. Com um telescópio pequeno como esse aqui, de 150 milímetros, esse valor sobe para 13. Então eu vou conseguir enxergar, visualizar uma gama muito maior de objetos. Tá? Além disso, eu consigo ampliar mais. É a segunda vantagem. Um telescópio como esse aqui, eu consigo ampliar sem perder a nitidez até 300 vezes. Então, note, com o binóculo eu ampliava 10 vezes, aqui eu estou ampliando, dependendo do ocular que eu uso, até 300 vezes. Ok? Além disso, eu vou ter imagens com mais detalhes e mais nitidez. Isso também melhora muito a nossa observação. Outro fator é que o telescópio ele é bem versátil. Por quê? Porque eu posso adaptar acessórios. Então, por exemplo, eu posso trocar oculares. Tá? Então, eu tenho aqui duas oculares diferentes. Com um eu tenho uma ampliação, com outro aqui eu vou ter uma ampliação ainda maior. Tá? Então, eu posso variar essa vontade. Tem oculares que são específicas para observação de planetas, tem oculares que são específicas para observar nebulosas e por aí vai. Além das oculares também, eu posso utilizar filtros, como esses aqui. Ok? E aí eu realço uma determinada cor na minha observação. Tá? Esses filtros aqui, eles vão adaptados aqui, vão rosqueados no ocular. E quando você insere um telescópio ocular, ele já está com um filtro. E a imagem, nesse caso, vai ficar mais com a tonalidade mais vermelha. Tá? Você pode colocar um filtro solar, por exemplo, para observar o Sol. Tá? Tendo cuidado, porque a observação solar é relativamente perigosa. Tem que ter muito cuidado quando você vai fazer isso. Tá? Outra vantagem também dos telescópios é quando você vai trabalhar com fotografias ou gravações. A gente chama de astrofotografia. Então, por exemplo, você pode usar um acessório como esse aqui. Ó. Essa é uma máquina específica para se adaptar no lugar do ocular no telescópio. Então, ao invés de você colocar o ocular lá, isso aqui também funciona como um ocular. Então, vai ampliar a imagem, só que também vai gravar. Você liga no computador direto e você faz a gravação. Vou mostrar já para vocês algumas imagens fotografias que eu tirei e gravações que eu fiz utilizando esse acessório. Fica bem interessante. Bem, o que eu preciso saber na hora de escolher um telescópio? Tá? Primeira coisa, quando você estiver diante daquelas propagandas de telescópios pequenos que dizem que esse telescópio amplia 1000, 2000 vezes, isso é um mau sinal. Normalmente alguém querendo te enganar. Tá? Para saber o quanto um telescópio ele pode ampliar, na realidade você tem que prestar atenção na coisa mais importante do telescópio, que é o diâmetro da objetiva. Tá? A regra geral eu pego o diâmetro da minha objetiva e multiplico por 2. Então, nesse caso, por exemplo,
ele tem um objetivo de 150 milímetros. 150 vezes 2, 300. Então, esse equipamento aqui, ele consegue ampliar até 300 vezes, mantendo a qualidade. Né? Uma coisa que é interessante a gente saber é que a ampliação de um telescópio não é fixa. Ela varia de acordo com a ocular que eu uso. As oculares são essas pecinhas aqui, ó, que encaixam no telescópio. Elas são móveis, né? Então eu posso trocar, elas são permutáveis. Então é onde você coloca aqui o olho para fazer a observação. Então a ampliação que o telescópio fornece é uma relação entre a distância focal do telescópio, que normalmente é o comprimento do tubo. Nem sempre isso é verdade, mas normalmente é. Nesse caso, por exemplo, é. Meu telescópio tem um comprimento focal, né, uma distância focal de 1.200 milímetros. Tá? Então, a ampliação que ele fornece é uma relação dessa distância de 1.200 milímetros, que é a distância focal, com a distância focal do ocular. Então, por exemplo, essa ocular tem uma distância focal de 20 milímetros. Quando eu coloco ela aqui no meu telescópio, a ampliação que eu vou obter dessa relação vai ser 1.200, distância focal do telescópio, dividido por 20, que é a distância focal da ocular. Então, 1.200 por 20 dá 60. Então, aqui eu vou ter 60 vezes de ampliação. Uma ampliação muito legal para ver a Lua, por exemplo. Dá para ver as crateras, os mares, né, vários detalhes. E dá para ver ela como um todo. Então, fica bem legal. Muito bom para ver nebulosas, como a nebulosa de Órion. Eu vou ver a nebulosa completa, com nitidez, né, todo aquele formato da nuvem. Então, muito interessante. Se eu troco agora o ocular, vou substituir por um ocular de comprimento focal menor, 6 milímetros. Então, a conta agora que eu vou fazer vai ser 1.200 dividido por 6. Vai me dar 200 vezes de ampliação. Tá? Então, ampliação bem legal, vai manter a qualidade, porque eu sei que ele pode ampliar até 300 vezes, pelo diâmetro da objetiva. Então, por exemplo, muito bom para ver Saturno, você consegue ver o anel direitinho, muito bom para ver Júpiter, você vai ver as faixas daquela grande tempestade, que tem uns 300 anos que está acontecendo, está rolando lá em Júpiter. Tá? Mas, por exemplo, se eu for ver a Lua, eu vou ver bem de perto as crateras, eu vou mostrar na instante algumas fotos que eu tirei, mas eu não vou ver o todo da Lua. Então, depende muito do que eu quero. Nem sempre ampliar demais é desejável. Depende muito da minha finalidade, ok? Além das oculares e dos filtros, como eu já mostrei, a gente pode usar também alguns acessórios como uma câmera para tirar fotos, para gravar vídeos, né? Eu gravei um vídeo com essa câmera aqui, você adapta ela como se fosse um ocular. Ela é uma ocular na realidade, só que ela tem um CCD aqui que vai fazer a gravação. E aí você conecta no computador e vai, via USB, e vai registrando as fotos, as gravações. Ou também você pode adaptar o seu próprio celular. Tem alguns adaptadores para celular e para máquinas digitais específicas que você coloca aqui o celular ou a máquina e você tira a foto através dela. É bem legal também, dá para tirar muitas fotos interessantes. Então fique atento, na hora de comprar um telescópio, preste atenção no diâmetro da objetiva, tá? Entre outras características, mas essa é a principal que a gente tem que se atentar. Tem tipo de montagem, tipo de base. Essa aqui é uma dobsoniana, que é uma montagem bem simples, né? Bem barata, né? De fácil de operar. Tem outros, equatorial, tal, mas a gente pode depois conversar mais sobre isso. Então, dando continuidade aí à nossa conversa sobre telescópios, a gente pode dizer que os dois modelos mais comuns no mercado são os telescópios do tipo refrator, que é esse que aparece aí em cima, na imagem, tá? Também conhecido como luneta, e o refletor newtoniano, tá? Que é o de baixo, que é desse modelo do meu aqui, que eu mostrei para vocês agora. O refrator ele apresenta algumas características interessantes. A primeira é que ele não requer muita manutenção, porque o tubo ele é fechado, ele é selado. Então você não tem problema de dar umidade, de dar fungo, sujeira dentro. Então ele não requer tanta limpeza, acaba sendo mais fácil de você lidar. Tá? Uma desvantagem que ele apresenta é que quando você pega telescópios maiores, ele acaba ficando muito grande, muito pesado e muito caro. Às vezes ele chega a custar o dobro do valor do refletor newtoniano. Então aqueles telescópios pequenininhos, o refrator ele sai mais barato. Mas quando você parte para telescópios maiores, você acaba tendo um custo maior e também um peso muito maior. Tá? O telescópio refletor ele tem a desvantagem dele ser aberto, como esse aqui, você deve ter percebido. Então, como ele é aberto, acaba juntando sujeira nos espelhos, umidade. Às vezes, durante a própria observação,
a água começa a condensar a umidade dentro e isso atrapalha um pouco a observação. Mas não é grandes coisas não dá dando trabalho. Outra coisa também é que, como ele tem dois espelhos, você observa aí na imagem abaixo, ele tem um espelho primário e um espelho secundário. Esses espelhos eles têm que estar colimados, têm que estar alinhados. Então, volta e meia você tem que fazer esse alinhamento, mas é coisa simples. Tá? Mas no refrator você já não tem esse problema. Tá? O refrator, normalmente, ele é muito utilizado, ele é muito bom para observar planetas. Tá? Quando vai para objetos de céu profundo, às vezes a imagem que ele fornece é um pouco escura. Né? E aí a relação dele, objetivo a foco, dá uma imagem escura e aí não fica tão legal. Tá? Não que não sirva, mas não é tão adequado. Já o refletor, ele é legal para observar planetas, mas ele também fornece uma imagem mais clara. Ele tem uma relação objetivo a foco melhor, fornece imagens mais claras. Então, quando você vai observar objetos de céu profundo como nebulosa, galáxias, acaba você tendo uma definição de imagem melhor. E também ele, como eu falei, ele acaba sendo mais barato. Você não vai encontrar ele como aquele telescópiozinho de entrada, mas quando você vai para um telescópio médio, pequeno para médio, ele já acaba sendo bem mais barato do que os refratores. Tá? Tem outros modelos, tem várias formas de base, tá? Isso vai influenciar no preço e também no trabalho que você vai ter em montar esses telescópios. Uma desvantagem do telescópio, né, é esse trabalho extra que você tem para às vezes ter que alinhar os espelhos, né? A montagem, tem algumas montagens que você tem que regular, alinhar essa montagem com a eclíptica, né? Então, assim, tem um trabalho a mais que acaba sendo uma desvantagem do telescópio. E a vantagem, como a gente já viu, é a possibilidade de ter imagens melhores, mais detalhes, você aumenta a sua gama de possibilidades de observação. Observação com telescópios pequenos. Então, alguns alvos interessantes para a gente utilizar em telescópios pequenos. Vocês vão ver que tem aí, eu estou repetindo alguns objetos. Então, tudo que você observava com o binóculo e olho de luz, você vai poder observar com o telescópio. Só que agora você vai dar um up. Né? A imagem vai ter muito, muito mais detalhes. Tá? Então, por exemplo, olha a imagem da Lua. Você vai ver as crateras, as sombras, né? As depressões. Né? Muito, muito mais detalhes você vai ver na observação da Lua. Na observação de planetas, alguns planetas vão continuar com o mesmo aspecto. Por exemplo, Marte vai continuar com o mesmo aspecto estelar. Tá? Vênus também, Vênus brilha muito, então não dá para ver tantos detalhes. Mas Júpiter e Saturno fica show de bola. Tá? Júpiter você consegue ver as faixas, agora não vai ser mais aquele ponto brilhante, você vai ver as faixas, você vai ver a tempestade. Tá? Você vai ver as luas com mais definição. Né? Saturno você vai conseguir enxergar o anel, né, direitinho. Então, essas imagens que eu coloquei aí são bem próximas, né, assim como as imagens do estelário, com as imagens que a gente vê com um telescópio como esse. Se for um telescópio maior, melhor ainda. Mas então, a observação já ganha outra dimensão com o telescópio. Tá? No caso de estrelas, também você vai continuar vendo aquele aspecto, aquele ponto brilhante, né, com colorações. Então, não muda tanto, na realidade, em relação ao binóculo. Tá? O que vai mudar mesmo é a Lua e os planetas. As nebulosas também você vai ter um ganho significativo. Então, note que eu já coloquei algumas aí. A imagem que eu coloquei da nebulosa de Órion, ela já está bem diferente da imagem que eu coloquei de propósito lá menorzinha com o binóculo. Então, é uma imagem muito parecida com isso aí, você vai ver com o telescópio. Tá? De novo, você não vai enxergar essas cores. Essas cores é um tratamento computacional que se faz para que, uma representação para que você tenha a imagem, né, a coloração que você veria se você estivesse lá perto, mas não é a imagem que você enxerga com um telescópio. Tá? Você vai enxergar essa imagem mesmo aí, com esse desenho perfeito, só que com tonalidade cinza. Em alguns casos você pode até vislumbrar uma tonalidadezinha de verde, mas normalmente é tonalidade cinza. Você tem ali outra nebulosa, Trífida, né, que ela fica na constelação de Sagitário, inclusive está no nosso planejamento de hoje. Vê-la, né? Ela é difícil a olho nu você não consegue ver, então você precisa realmente de algum instrumento para conseguir ver essa nebulosa. Tá? Não é tão fácil de localizá-la, não. As Pleiades em Touro também fica muito mais legal de ver, né? Entre outros objetos. Né? Você vai ver um número maior de nebulosas com o telescópio. Né? Então, assim, você ganha muito na sua observação. Tá? E aí, para você achar outros alvos, você se baseia para aquele limite de magnitude. Até 13 você vai conseguir enxergar tranquilamente. Bem,
Vamos ver agora algumas fotografias que a gente registrou aí ao longo dessas observações que a gente realizou. Então essa fotografia foi registrada com esse telescópio aqui, de 150 milímetros, com aumento de 48 vezes. Tá? Não tinha nenhum equipamento específico, então foi feita uma adaptação. Simplesmente a gente aproximou o celular do ocular e registrou essa foto. Tá? É uma foto interessante, mas ela está muito aquém do que realmente a gente estava observando. Tá? Depois eu vou mostrar as fotografias com realmente o equipamento específico para foto, e aí vocês vão ver a riqueza de detalhes, né, muito maior. Tá? Mas você consegue observar ali as regiões escuras, né, que a gente já falou que são os mares, e algumas crateras de impacto. Aí, tá? Essa imagem, para ser sincero, ela parece muito com a imagem que a gente observa com um binóculo numa noite bem escura. Então a gente consegue ver bem essas irregularidades na borda superior, as crateras dos mares, quando a gente está utilizando um binóculo. Dando sequência aqui, agora a gente tem uma outra fotografia, só que agora utilizando uma lente, uma ocular de 20 milímetros, e aí está com um aumento de 60 vezes. Então a gente já consegue ver mais alguns detalhes. Mas de novo a situação é a mesma, com adaptação com o celular. Tá? Então note aí que a gente já consegue ver mais detalhes, né? Aqui nessa parte, essas regiões escuras, ali, Mar da Tranquilidade, Mar da Serenidade. Né? Tem duas crateras aí bem importantes. Né? Essa imagem, a fotografia da gente, ela está invertida em relação à imagem de referência que eu coloquei aí em cima. Então essa cratera que aparece em cima ali é a Tycho Brahe, né? Em homenagem ao cientista, grande astrônomo Tycho Brahe. Como eu já falei, as crateras da Lua, essas crateras de impacto, né, são crateras de impacto mesmo, com meteoros que se chocaram com a Lua, né, principalmente durante o período de formação do sistema solar. A Terra também tem essas crateras, só que muitas delas foram encobertas, sumiram em função da atividade geológica, vegetação. E como a Lua não tem atividade geológica, né, e também não tem atmosfera, então não consegue frear, não tem atmosfera para frear os meteoros que chegam, tudo que vai chegando vai causando impacto e gerando essas crateras. Então na parte de cima a gente tem a cratera Tycho Brahe, né? Essa bolinha branca que sai aqueles riscos ali, bem legal. E na parte de baixo a gente tem a cratera, dá para ver visível uma branquinha ali que é Copérnico. Já já vou mostrar uma imagem dessa cratera Copérnico bem de pertinho, vocês vão ver que show de bola, né? Que legal. Bom, agora sim, agora a gente tem as imagens, né, as fotografias utilizando aquela câmera que eu mostrei para vocês no celular, então com equipamento específico para fotografia. Então note a riqueza de detalhes, né, você consegue ver mesmo com uma nitidez impressionante, né? Nesse caso a gente está com um aumento de 200 vezes, está utilizando esse mesmo telescópio, e aquele buraquinho ali embaixo, né, aquela cratera ali, é a cratera que eu comentei com vocês, é a Copérnico, né, em homenagem a Nicolau Copérnico. É uma cratera gigante que você tem na Lua aí. Então, bem legal essa imagem. Outra imagem também, de outra região da Lua, né, foi tirada nesse mesmo dia. Note a riqueza, né, do detalhe das crateras ali. Né, então, muito legal. Outra imagem também, né, aqui mostrando mais os mares. Tá? E essa imagem também mostrando ali os mares da Tranquilidade e da Serenidade ali na Lua também. Né. Já eu vou passar para vocês um vídeo que eu gravei nesse mesmo dia, que é assim, muito impressionante esse vídeo. Esse vídeo foi gravado com um telescópio refletor de 150 mm com a câmera específica para astrofotografia acoplada. Nesse caso a gente tem uma ampliação de 200 vezes. Percebam a riqueza das imagens. As crateras e formações rochosas estão bem nítidas. Né? Dá para ver os mares, as regiões mais escuras, bem legal. Outra coisa também que a gente consegue perceber facilmente é aquele movimento aparente dos astros. Né? Dá até a impressão que a gente está sobrevoando a Lua, quando na realidade o que ocorre é um movimento aparente em função da rotação da Terra. Vocês podem observar ali na parte de baixo do vídeo aquela cratera Copérnico. Né? Dá para ver com bastante nitidez o contorno, a sombra, bem impressionante. Outra coisa que é comum é a gente tem que fazer essa correção. Já que o astro está se deslocando no nosso ocular, a gente precisa estar corrigindo a posição do telescópio para continuar a nossa observação.
A teoria mais aceita para o surgimento da Lua é que há cerca de 4,4 bilhões de anos, um planeta com as dimensões semelhantes ao planeta Marte se chocou com a Terra. Daí, dos fragmentos dessa colisão, né, é que vai surgir a Lua. Esses fragmentos eles vão se aglutinar por gravidade, tá, e vão ficar orbitando a Terra. Alguns fatos eles atestam essa hipótese. Né? Um deles é que o material que foi coletado da Lua nas viagens espaciais ele é semelhante ao material que a gente encontra na Terra. E o outro é que as simulações de computador elas atestam que um evento dessa magnitude poderia ter causado o surgimento do nosso satélite natural. Então, gente, eu separei aí para vocês alguns sites interessantes. Né? Esses sites reúnem muito material sobre astronomia amadora, sobre dicas de equipamento, curiosidades, né? Matérias científicas. Então, tem muito material aí nesses sites. Né? A gente está finalizando. Eu queria agradecer de coração a todos vocês que tiveram paciência para ficar até o final assistindo, né? Me suportando. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês, né, se sintam estimulados para estar observando o céu, tá iniciando na astronomia. Né? E agora a gente vai para aquele bate-papo, eu vou estar aqui ao vivo com vocês para a gente ter aquele bate-papo, tirar as dúvidas, ver as perguntas de vocês. Certo? O link vai estar aqui na descrição, então clica no link aí na descrição, que já a gente vai estar conversando ao vivo com vocês para tirar as dúvidas. Valeu? Abraço!